Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje nós vamos continuar os estudos sobre a escrita. Estamos estudando a arte de escrever, ensinada em 20 lições. E estou trazendo para vocês as minhas anotações sobre esse livro. A ideia é que isso aqui seja um guia de estudos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como começar a escrever. E o primeiro passo, conhecer-se. Eu sou a Clarice, eu sou escritora nas horas vagas, eu falo sobre literatura e escrita nas redes sociais, então se vocês quiserem me seguir no Instagram, acompanhar os vídeos aqui no YouTube também, eu falo bastante sobre estudos. E aqui a gente tá com essa proposta de aprender a escrever e saber que a gente pode vencer as nossas dificuldades buscando a verdadeira escrita através do esforço, do estudo. Se vocês quiserem, tem o primeiro vídeo, que eu vou deixar aqui, sobre a primeira lição do livro, que é o dom de escrever. Agora a gente vai falar sobre a segunda lição. E antes da gente começar, eu vou começar lendo a introdução do capítulo, porque ela é muito interessante e vai dizer sobre o que a gente vai conversar aqui hoje. A gente vai falar sobre os manuais de literatura, sobre o que eles deveriam ensinar. Vamos falar sobre como se ensina a escrever, se esses manuais ensinam a escrever. A gente vai falar sobre as demonstrações técnicas, a gente vai falar sobre se há um estilo único e, por fim, sobre como conhecer as nossas próprias aptidões. Então, conhecer-se é fundamental para aprender a escrever. Se vocês quiserem ter o livro e acompanhar, vou deixar também o link na descrição e eu tenho cupom de desconto para aqueles que quiserem, tá bom? Então, vamos começar essa segunda lição e vamos lá. Bom, pessoal, então eu vou lendo aqui, comentando as anotações sobre essa segunda lição. Então, como começar a escrever? Conhecer-se. E os antigos manuais de literatura, eles insistiam sobre estudar as obras-primas, né? Então, a gente precisa admirar e imitar para simular as belezas alheias, tá bom? Então, isso é muito importante. A admiração através da escrita de outros grandes autores nos ajuda em muito a aprender a escrever. A ideia é que muitas vezes a gente acaba propondo estudar o que está errado pra gente saber evitar, já que a nossa tendência é não saber escrever bem. Então tem muitos livros que falam, sei lá, você não pode fazer isso, 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 isso. A importância aqui é que a gente pode aprender e compreender, o que é escrever bem depois de saber o que é escrever mal. E isso é verdade. Se a gente vê o que não é certo, a gente pode aprender o que é errado. Mas também é muito importante que a gente olhe alto, que a gente se inspire, que a gente busque, através da inspiração desses grandes autores, aquilo que a gente precisa aprender. O absurdo é que como que pode se ensinar a escrever? É um dom? Dá para aprender ou não? Isso é uma confusão, né? Tem essa discussão sobre se nasce sabendo escrever ou não, mas existe um lado técnico, que tá escrito errado. Existe um lado técnico, uma profissão que pode fornecer tantos recursos como a inspiração. Então, às vezes, a gente não vai trabalhar com tanta criatividade, mas a gente pode saber escrever bem para nossa área, para os nossos objetivos pessoais. Então, quem busca pelo exercício pode ultrapassar quem nasce com um dom. Por falta de trabalho que tanta gente escreve mal. Isso é muito importante, porque isso vale para muita coisa, O gênio é uma longa paciência. Então, é um estudo contínuo que vai nos levar a um bom resultado, a uma boa escrita. O trabalho, ele ajuda a inspiração. Então, se você não tem inspiração, senta, começa, vamos buscar esse estudo essa escrita através do esforço, através do estudo. Então, a gente precisa do bom estudo. Citar o curso de estudos que a gente pode estar fazendo, ou aprender a estudar, deixei o link na descrição, que pode te ajudar sim a sentar, começar a estudar, vencer a preguiça, buscar atenção, mas saber que esses são meios para a gente conseguir chegar no que a gente busca. E a gente está fazendo aqui, Esse trabalho leva o bom escritor a se desenvolver. Se você está aqui, se você caiu nesse vídeo, você já tem esse interesse para se desenvolver, E não se trata de fórmulas exatas, de regras únicas, de chegar e falar, é assim que se faz. Não. A gente precisa pegar os grandes livros e fazer o seguinte, isso aqui é muito importante. Decompor a fórmula, ver o que o autor fez, tentar ver por trás daquela cena que palavras ele usou, como ele montou, encontrar as belezas, analisar as frases, os verbos usados, e assim conhecer melhor a língua. Então a gente vai aprofundando na língua quando a gente olha para um livro e não vê só o que está sendo contado, mas vê a forma. Aquele que quer ler para escrever bem precisa olhar para a forma, para as palavras, se atentar para como uma frase foi construída. Aprender sobre o estilo. Tudo bem? Cada um tem o seu?
né? Mas existe uma arte comum a todos os estilos. Existem os princípios, as graduações, e existe a consequência dessa arte que a gente quer desenvolver. E existe algo comum, existe uma base para uma boa escrita. O estilo vai ser construído em cima dessa base. Então, a raiz da beleza na escrita também é a mesma. Exige uma ciência, uma raiz, um guia mínimo, não é à toa que a gente está querendo aprender a escrever. E não nos prender na busca de estilo. Primeiro, a gente pode aprender a escrever bem. E depois o estilo chegará por si mesmo, tá? Então, não se prender, né? Será que eu tô escrevendo de forma autêntica? Não! Vamos começar a escrever bem, de forma clara, simples primeiro, depois a gente vai desenvolver o estilo. Inclusive, faço um parênteses aqui, a gente pode sim imitar outros autores. Começar por aí, pegar um autor e falar, será que eu consigo escrever imitando esse estilo? Né? Não é o meu próprio, mas a gente vai se desenvolvendo dessa forma. Depois a gente pode ter em mira a forma, né, resultando do gênio da língua, né? Buscamos esse modelo, que foi como eu comentei, né, de construção geral. E existe sim um modelo de construção geral, principalmente no português, nosso português que saiu ali do latim, ele tem uma forma de escrita e que a gente tem que buscar. Existe a questão gramatical e existe também a questão da organização das ideias, que eu acho que é até mais complexo. Eu acho até porque a gramática se aprende, se decora. É mais simples de se alcançar. Agora, a organização das ideias, o saber pontuar ali o que se quer dizer, isso tá muito confuso na cabeça das pessoas e eu acho que é o mais difícil. Eu coloco no meio, né? É difícil a gente conseguir colocar nossos pensamentos. A gente pensa que a gente vai escrever de um jeito, na hora que a gente escreve, tá de outro, né? Então, por isso, também, um parênteses aqui, né? Estudar e compreender o latim pode ser uma forma muito boa da gente se aproximar do português e compreender a escrita. Inclusive, o latim nos dá uma liberdade de organização das frases que o português não dá. Essa lógica que o latim dá, de que as coisas podem estar misturadas e que você tem que saber qual é a classe gramatical, ajuda muito a compreender a nossa língua. Então, aqueles que desejam se aprofundar ainda mais na escrita no português, fica aí um objetivo, né, para a vida. Isso aí é para a vida de estudar o latim. Então, vamos ao ponto principal aqui, né? Para começar a escrever, a gente precisa, antes de tudo, se conhecer. Então, conhecermos, né? Qual que é a nossa vocação? Para que a gente tá aqui? Que eu tenho talento? Que eu vou gastar o meu tempo? Com que eu vou fazer da minha vida? Né? Isso é importante. Quais são os meus gostos, né? Gostos. O que eu gosto? O que eu gosto? Porque o que nos interessa é muito importante, né? Do que você se interessa, quais são suas preferências, o que te brilha aos olhos. É sobre isso que nós vamos escrever, porque é sobre isso que a gente vai conseguir tirar de nós aquele maior valor. E qual a sua aptidão? Será que você tem tem aptidão para o romance, para poesia, para uma descrição, para o acadêmico, para a redação, para... Enfim, às vezes seu objetivo de escrever bem é simplesmente profissional, de conseguir se comunicar melhor. Então, ficar atento também para a nossa aptidão, porque isso vai nos orientar. É difícil nos conhecer na literatura. Isso é um fato. A gente pode acabar nos enganando, achando que nós somos melhores em uma coisa, quando na verdade a gente é em outra. Né? Então a gente precisa de muita sinceridade, ver bem, né? E se possível, buscar quem possa avaliar essas produções para te guiar. Então, buscar ter esse professor, né? Eu comentei no último vídeo, estou pensando aí em talvez uma mentoria de escrita / estudos. Falem aí se vocês teriam interesse nos comentários. Mas ter quem possa avaliar, ajudar, orientar, isso é muito, muito importante, porque na escrita a gente fica com os olhos embaçados. Outro dia eu estava revisando o meu segundo livro, que, bom, eu tenho muitos desejos de publicá-lo, né? Espero que saia. E eu tava revisando e eu percebi quanto que, assim, eu já tinha lido, sem brincadeira, umas 10 vezes, assim. E aí o livro vai para revisão, né? Uma revisão profissional. E aí você vê quanta coisa você deixa passar, né? A nossa vista fica embaçada diante do nosso próprio texto, né? A gente acaba ficando viciado naquilo ali. Por isso é importante ter a ajuda de terceiros, às vezes até fazer um grupo de estudos, né? De pessoas que se interessam pela escrita, que querem buscar mais isso. Depois, lutar pelas nossas más tendências para buscarmos o que é de melhor em nós. Se a gente tá embaçado pelas nossas tendências, pelas nossas paixões, pela nossa preguiça, pela nossa dispersão, a gente não vai conseguir estudar a escrita. A gente não vai conseguir abrir os olhos para conseguir falar o que importa. Isso é muito importante. Então, como se conhecer, afastar para ver, né? Buscar saber quais são as circunstâncias. Isso influencia direto na escrita. Quais são as nossas próprias circunstâncias? Eu vivo como, né? Eu tenho família, eu sou solteira, eu moro sozinha, eu moro com
com um amigo, qual que é a minha circunstância pessoal, como isso pode influenciar a minha escrita. Eu tenho uma doença, eu tenho uma mãe com uma doença, não sei, tudo isso, cada informação da nossa realidade, a gente precisa se instaurar na nossa realidade para sermos capazes de escrever bem e de escrevermos sobre aquilo que a gente sabe e não se forçar a escrever aquilo que a gente não sabe. Exemplo de uma das minhas escritoras preferidas, né, Jane Austen, ela escreveu magistralmente da realidade que vivia. Né, aquele era o seu mundo. E agora, né, quando a gente vê alguém escrever sobre uma época parecida da dela, se a pessoa não tem um estudo histórico muito profundo, a gente vê um pouco forçado, né? Aquele livro se torna forçado. Né? Existe muito livros de época aí, que inclusive são famosos, são livros muito mal escritos, e simplesmente forçam ali um estilo que não é que não é o que deveria ser. Se a gente escreve sobre a nossa realidade, é muito mais próximo da gente conseguir um bom resultado. Porque a gente não conhece. Escrever do que não conhece é muito difícil. E se a gente não se conhece, a gente também não vai conseguir escrever. Melhor seria escrever da própria cidade, dos costumes. E se você quer escrever sobre uma determinada época, se preparar com um estudo muito profundo, né? Antes de falar de algo. Por isso, eu acho mais seguro para aqueles que querem aprender a escrever, começar por aquilo que se conhece. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Estão aqui todas as anotações. Lembrando que está tudo disponível, né? Os links que eu comentei, tanto dos cursos de estudo quanto do livro em si, né? Do Arte de Escrever, para aqueles que querem acompanhar com o livro. Eu espero que vocês estejam gostando desse estilo mais aula. Comentem aí o que vocês acharam, né, desse vídeo, se vocês estão animados para a próxima lição. Isso, pessoal. No próximo vídeo, eu vou pegar aqui o próximo tema, né? A gente vai falar especificamente sobre a leitura. Então, a gente vai falar sobre como a leitura pode ajudar a escrever melhor. A gente vai falar como que a gente já pode assimilar melhor pela leitura, como pode ajudar a nossa escrita, como a gente pode ler, como a gente pode tomar notas do que a gente lê para ajudar a nossa escrita. Tudo isso a gente vai falar na próxima aula. É isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar o que vocês estão achando. E é isso, até o próximo vídeo.